Vamos agora para a segunda questão. Vocês já leram aí? Vamos lá. Diz assim, ó. Pesquisadores da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, sugerem que o uso de estatinas, substâncias utilizadas ao colesterol, podem retardar o envelhecimento das artérias. As artérias dos pacientes que sofrem de doenças cardíacas, pressão alta, diabetes, colesterol alto e etc., têm hábitos desaconselhados, tabagismo, pouca ou nenhuma atividade física, envelhecem em uma progressão mais acelerada do que o resto do corpo. As células das artérias mais envelhecidas não funcionam tão bem quanto as jovens, por isso são menos capazes de combater a ruptura dos depósitos de gordura, chamadas de placas arterioscleróticas, o que pode bloquear as artérias e causar ataques cardíacos e derrames. De acordo com o estudo, ao aumentar os níveis da proteína NBS1, as estatinas aceleram a recuperação do DNA das células, aumentando o tempo de vida das artérias e prevenindo seu envelhecimento prematuro. Olha que interessante, ele fala sobre os fatores aí que podem contribuir para que a pessoa venha a ter problemas cardíacos, que são quais? Que são o tabagismo, pouca ou nenhuma atividade física, e também a gente sabe que a má alimentação. Quem tem um hábito alimentar ruim pode obviamente causar o quê? O aumento do colesterol no sangue e formar as placas nos vasos sanguíneos. Essas placas que podem reduzir o calibre dos vasos sanguíneos e consequentemente nas artérias dificultar o fluxo sanguíneo. Então você imagina que eu tenho aqui uma artéria cortada de maneira transversal, e aqui você tem o endotélio, que é o revestimento interno, e aqui são as camadas de tecido que ela vai ter. Com a formação das placas de ateroma, essas plaquinhas que vão ficar bem aqui assim, ó, essa artéria, é como se ela fosse perdendo espaço, a luz da artéria vai perdendo espaço aqui, e o fluxo de sangue nessa área fica menor, tá? Então isso aqui, consequentemente, pode levar ao quê? A redução do fluxo de sangue nos locais. E essa redução de fluxo, ela vai ser conhecida como isquemia, né? A isquemia vai ser aquela redução do fluxo de sangue nos locais e, consequentemente, pode causar infarto quando houver, por exemplo, caso haja a obstrução total da artéria, como por exemplo as artérias coronárias no coração. Então, de isquemia, isso aqui pode evoluir para um processo muito pior, que seria, no caso, o infarto, tá bom? Muito bem. Agora, a pergunta é a seguinte: em nível estrutural, os vasos sanguíneos aos quais o texto se refere se diferenciam das veias por quê? Gente, presta bem atenção numa coisa que a gente tem que diferenciar. Veias realmente são diferentes das artérias. Ora, primeiro de tudo, vamos pensar numa coisa. As veias, elas trazem o sangue ao coração, ok? A veia vem, pensa aí, ó, veia vem para o coração. E as artérias são os vasos pelos quais o sangue está deixando o coração. Não tem nada a ver com veia venosa e artéria arterial. Não tem. Na maioria das vezes, o sangue arterial está dentro de artéria. Na maioria das vezes, mas nem sempre, ok? E se a gente for fazer um estudo, por exemplo, da estrutura interior de veias e artérias, o que é que a gente vai perceber? Olha só, presta atenção. Todo mundo ligado aí? Se eu pegar aqui uma artéria, tá certo? Essa camada aqui mais externa dela é de tecido conjuntivo, a camadinha mais externa é tecido conjuntivo. A camadinha aqui mais interna dela, ó, essa camadinha aqui intermediária, mais interna que a de fora, vai ser uma camada de quê? Uma camada de tecido muscular. E normalmente a camada de tecido muscular de uma artéria em relação à veia, né, ela é mais espessa do que se eu estivesse falando, por exemplo, de uma veia. Então, essa camada aqui da artéria é uma camada de tecido muscular liso. E essa camada de tecido muscular é importante por quê? Porque as artérias, elas estão sobre alta pressão, ok? Ora, se as artérias estão sobre alta pressão, é porque o quê? O sangue está saindo do coração pelas artérias. Então, quando o sangue bombeia, quando o sangue contrai, essas artérias fazem isso, ó. Quer ver? Pega esses dois dedinhos aqui e encosta aqui no teu pescoço. O que você está vendo? Sentindo o quê? Uma pulsação. São as artérias fazendo isso daqui, ó, para compensar a pressão grande que o coração vai fazer nelas. Então, veja bem, o que vai acontecer é que esse tecido muscular em artérias
ele vai ser sempre maior do que nas veias. A pressão no interior das veias é a pressão menor, porque é uma pressão de retorno, tá? Tanto é que, veja bem uma coisa interessante na medicina. Quando você vai verificar a pressão, qual é a pressão que você verifica? Pressão arterial. Pressão arterial, que normalmente ela é de 120 por 80, que a gente abreviou para 12 por 8. Isso aqui é a pressão considerada normal. Mas nas veias a pressão é muito baixa. Ninguém mede pressão em veia, tá? Outra, quando o sujeito toma medicação aonde? Na artéria ou na veia? Toma medicação na veia. Porque nesse caso é até mais fácil dessa medicação entrar na veia, uma vez que precisa haver o quê? Uma pressão para que a medicação entre, não volte para dentro da seringa. Mas não aqui a medicação na seringa, enfiando aqui a agulha numa artéria e o sangue voltando para dentro da seringa, seria cômico se não fosse trágico. Então, a pressão no interior das artérias é uma pressão maior em relação às veias, tá? Então aqui nas questões, olha só. No item A diz o seguinte, vamos voltar à pergunta. Em nível estrutural, os vasos sanguíneos aos quais o texto se refere, ou seja, as artérias, se diferenciam das veias por quê? Porque é o seguinte, nas artérias o sangue circula mais lentamente por estar sob baixa pressão. Acabei de falar que não, a pressão é maior no interior das artérias. Muito bem. Item B. As artérias possuem paredes mais espessas, ricas em fibras elásticas. Sim, e além disso também, né, essas fibras e o tecido muscular elástico, né, fazem com que essa artéria, essa veia, tenha um movimento que no caso seria o quê? Seria a pulsação. Portanto, meus queridos mamíferos, aí está a resposta da questão mais uma vez, seria o item B de bola.